Bom dia, Deus, por mais um dia de leitura. Meu Deus, quero te bendizer teu nome e sempre, a cada dia, poder ser grata por tudo que tens feito na vida de cada irmão. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, sou Ângela, esposa de Wilson Marcelino. Estamos nesse propósito da leitura anual da Bíblia. Fazemos parte do Ministério de Idosos da Assembleia de Deus Betel. Hoje vamos ler 1 Reis de 1 a 3 e Salmo 78, de 1 a 39. Capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo o rei Davi já velho, entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: Procura-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei, tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os termos de Israel, uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Adonias usurpa o trono. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois, e animais cevados, junto à pedra de Zoenete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, ex-valente, a Salomão, seu irmão, não convidou. Natã e Batseba advogam a causa de Salomão. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonita, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste, ó rei senhor meu, a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já um rei muito velho, e Abisag, a sunamita, servia. Batseba inclinou a cabeça, prostrou-se perante o rei, que perguntou: Que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se sentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, rei meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declare quem será o teu sucessor, quem se sentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazia com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: Aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: Ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é que se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e o chefe do exército, e Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor. Não fizeste saber a seu servo quem se sentará no seu trono depois de ti? Respondeu Davi e disse: Chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei Davi e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto na terra diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei.
Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, sacerdote, e Natão, profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. E disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, sacerdote, com Natão, profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém, assim o diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, a Natão, o profeta, e Benate, filho de Joiada, a guarda real. Fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele, subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e seus adeptos se alarmam-se. Adonias e todos os convidados que com ele estavam ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: o que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse Adonias: entra, porque és homem valente e traz boas novas. Respondeu Jonas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor rei Davi o constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natão, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e as da guarda real, e fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natão, o profeta, ungiram o rei em Giom. Dali subiram alegres, e a cidade alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do rei. Ademais, os oficiais do rei vieram congratular com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o teu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei, assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram-se e levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram tomando cada um seu caminho. Adonias pede indulto. Porém Adonias, tomando Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, o rei Salomão, que não matarás teu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem do bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiro e fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para tua casa. Davi dá instrução a Salomão e morre. Capítulo 2. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardaram seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o teu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou. E em tempo de paz, vingou o sangue derramando em guerra, manchando com ele o cinto que trazia dos lombos e as sandálias nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cães desçam a sepultura em paz. Porém, que os filhos de Barzilai e de Eledita usarás de benevolência, estarão entre os que comem a tua mesa. Porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benemim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora,
Não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe há de fazer para que os cães desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Morte de Adonias. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betsabá, mãe de Salomão, e disse a ela: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. E acrescentou: Uma palavra tenho que dizer. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço: não me rejeite. Ela lhe disse: Fala. Ele disse: Peço que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher Bisaque, sunamita. Respondeu Batzeba: Bem, eu falarei por ti, ó rei. Pois Betseba com o rei Salomão para falar a Adonias. O rei se levantou em contraste com ela e se inclinou diante dela. Então assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido te faço, não me rejeite. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque eu não lhe recusarei. Disse ela: Dê-se a Bisaque, sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu Salomão e disse a sua mãe: Por que pedes a Bisaque, sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E girou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprover. Se não falou, Adonias, tua palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como viu o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual remeteu contra ele, de sorte que morreu. Expulso o sacerdote Abiatar. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: Vai para o norte, para seus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, porque te afligiste em todas as aflições de meu pai. Expulsou-se, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Silo. Morte de Joabe. Ficando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, ainda qual se não desviava, seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e este está junto do altar. Enviou por Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, remete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz ao rei: Sai daí. Ele respondeu: Não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: Faz como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa do meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará cair a culpa de sangue de Joabe sobre a tua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens, mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai soubesse. Isto é, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua descendência, para sempre. Mas a Davi a sua descendência, e a sua casa e o seu trono. Dará o Senhor paz para todos sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu rei comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok para o sacerdote. Morte de Simei. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Edifica-me uma casa em Jerusalém, e habita aí, daí não saia nem para uma parte nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíste e passares a ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte para Simei, dizendo:
Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento, foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate seus escravos. Foi Salomão avisado que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Não te fiz eu jurar pelo Senhor, não te protestei dizendo: No dia em que saís para uma ou outra parte, fica sabendo qual serás morto? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Por quê? Pois não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu-se contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão. Salomão casa com a filha de Faraó. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a tua casa, e a casa do Senhor, e a muralha roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aquele dia ainda não os tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei de Gibeon por lá sacrificar, que era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor, Salomão, de noite, em sonho, e disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a sua face. Mantiveste esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que já ligaste. Povo grande e tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E disse Deus: Já que pediste esta coisa, não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andarem nos meus caminhos, guardarem meus estatutos e meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei seus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde eu dei à luz a um filho. No 3º dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado, deitou por seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus braços. Levantando-se madrugada para dar de mamar meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Eis que vive é meu filho, e teu filho é um morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo e dá metade a cada uma. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se alçou sobre o seu filho. Disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis.
Porém a outra dizia: nem meu nem eu tenho, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira, o menino vivo, não mateis, porque esta é a mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. A providência divina na história do seu povo. Salmo 78. Escutai, povo, a minha lei, prestais ouvido à palavra da minha boca. Abrirei lábios e parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos, aprendemos. O que contaram aos nossos pais, não encobriremos seus filhos, e contaremos vindouro a geração e louvores ao Senhor e seu poder, e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu testemunho em Jacó, institui uma lei de Israel que ordenou nosso pai, e que transmitisse aos seus filhos, a fim que de nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não há de nascer e levantasse por sua vez, e referissem aos seus descendentes, para que pudesse em Deus ter a sua confiança e não esquecessem os feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos, os que fossem como seus pais, em geração obstinada e rebelde, geração e corações constantes, cujo espírito não foi fiel a Deus. O filho de Efraim, embora armados de arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não comandaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas, que mostraram prodígios na presença de seus pais, e na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu-se o mar, fê-lo a seguir. Aprumou-se a água ruim e digo, guiou-os os dias com uma nuvem durante a noite, com o clarão de fogo. No deserto, fendeu-os rocha e lhe deu a beber, abundantemente, como os abismos. Da pedra de brotar, fez brotar torrentes de mar, águas como os rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram ao deserto, contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no coração, pedindo um alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar uma mesa no deserto? Como feito, feriu ele a rocha. Dela manaram água, transbordaram caudais. Por ele dar o pão, pode ele nos dar o pão também? Ou fornecer a carne para seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu fogo contra Jacó e também levantou seu furor contra Israel, porque não creiam em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não obstante, ordenou a altura e abriu a porta dos céus e fez chover maná sobre eles, para alimentá-los e cereais do céu. Comeu cada um o pão dos anjos, enviou a ele a comida a fartar. Fez soprar do céu o vento do oriente e pelo poder conduziu o vento do sul. Também fez chover a ele carne como poeira, o volante como areta, e mares fê-los cair no meio arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém, não reprimiu o apetite, e tinha ainda na boca os alimentos, quando eleva contra eles a ira de Deus. Entre seus mais robustos, semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar. Então creram em suas maravilhas. Por isso, ele fez que seus dias se dissiparam
num sopro, e seus anjos subiam ao terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam arrependido e procuravam a Deus. Lembravam-se que Deus era sua rocha, o seu Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam, porém, a boca com língua, e lhe mentiam, porque no coração deles não era firme para com ele, e nem foram fiéis à aliança. Eles, porém, misericordiosos, perdoam a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não larga a toda sua indignação. Lembra que eles são a carne, o vento, que passa e não mais volta. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de ler a Tua Palavra, que possamos alcançar Teu objetivo em nossas vidas. Sendo leal a Ti, a cada dia possamos ser aperfeiçoados pelo Seu querer e a Sua vontade em Teu nome precioso, Jesus. Amém. Glória a Deus.